Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Vou ler do 5 ao 16. Diz assim: porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu suas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, versículo 11. Enfim, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. E apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possuí a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita, para tomar posse dela. Amém? Amém. Então, essa palavra de Deus, ela relata um histórico muito interessante sobre a história de Israel, quando Jezabel, a grande vilã, vamos dizer assim, da Bíblia, o espírito de Jezabel, a falsa, representando, no futuro, a falsa religião, a tudo aquilo que se opõe contra Deus, manifesta nesse trecho um pouco da sua crueldade. Ela é manifesta de diversas maneiras, mas nesse texto, um pouco da sua crueldade. Ela domina sobre o seu marido, em primeiro lugar, ela mente para o seu povo, falsificando documentos em nome do rei, envia para os príncipes com selo do rei, contrata 2 filhos de Belial, ou seja, 2 servos de Satanás, para mentir sobre Nabote, e aí, depois de ter mentido, punição, pena de morte sobre Nabote, que não tinha feito aquilo, e aí o rei então vai lá e se apodera. Então tem muitas camadas nesse texto, tem inclusive o próprio poder do Estado, que é sempre esse, tiranizar e tomar o que é das pessoas. Funciona dessa forma até hoje. É o espírito de Jezabel, se apodera do Estado. Punição essa que o próprio Deus deu, quando eles decidiram que teriam um rei como os outros povos. Ele falou: vocês querem um rei, então vai ter que entregar suas filhas, seus filhos, pagar imposto, tudo e tal. Beleza, então o Estado passou a dominar sobre as pessoas como punição divina. Mas Jezabel representa aquilo que tem de pior no Estado. E o que eu quero trazer aqui? Como que ela mentiu e nessa mentira enganou o povo de Deus. Porque Jezabel, tudo bem, Acabe sabia da armação, mas Acabe era um completo fraco, um homem sem valor, que não reinava sobre Israel, foi provocado por ela. Agora você é rei de Israel, se deixou provocar, cair na pilha, ou seja, um homem fraco. Então eu não vou levar em consideração a sua posição,
mas os outros homens que receberam a carta dele. Eles acreditaram, eram homens de Deus, eram os anciãos, eram os principais do Estado de Israel, do povo de Deus. Então, os principais do povo de Deus foram enganados por Jezabel. Compreende isso? E foram enganados ao ponto de matarem um inocente. A gente não sabe sobre Nabote aqui, por esse texto, se ele era um homem bom, se ele não era. A gente não sabe. Depois Elias vai lá ameaçar Acabe e tal, mas a gente não sabe exatamente como é. Ameaçar não, né? Falar as palavras de Deus para ele. Desculpa, mas enfim. Só me corrigindo aqui. A gente não sabe exatamente como era Nabote. O que a gente sabe é que os homens de Deus, ou pelo menos os principais, que ainda eram o povo de Deus, os principais desse povo, condenaram à morte um inocente por culpa de uma mentira. Isso para ilustrar aquilo que está acontecendo hoje, exatamente hoje. Mentiras sendo espalhadas e que tendem a enganar aqueles que seriam os principais do povo de Deus. Hoje, isso já acontece em diversas camadas, são dezenas, milhares de falsas igrejas por aí. A grande, brutal maioria. No entanto, existem servos de Deus. Jesus Cristo disse que quando ele voltar, e perguntou: haverá fé na terra quando retornar o Filho do Homem? Ou seja, a expectativa é que vai ser mínima. A fé que ele vai encontrar vai ser mínima. Então, é de se esperar que tudo reduzirá. E o que isso tem a ver que eu disse que está acontecendo hoje? Irmãos, a mensagem de hoje não seria essa. A mensagem de hoje seria algumas promessas que Deus tem. Tá? Separei um monte lá, umas 200 promessas que tem na Bíblia. Fiquei lá, na minha última leitura, fiquei só separando promessas que a gente tem, para a gente saber, condensado, as promessas que Deus tem para nós. No entanto, essa noite, toda noite antes do culto, eu tento me preparar, eu tento ler o que eu fiz, separar alguns textos, tirar alguns textos, enfim, para não ficar tão extenso. E aí eu descobri que o Irã estava invadindo Israel, participando da guerra. Israel em guerra contra o Hamas, o Hezbollah entrou na guerra e agora o Irã. E eu já falei sobre isso algumas vezes. Já falei desde a guerra na Ucrânia, que eu trouxe que era algo que estava se pregando por aí pelos filhos do diabo, certo? Estão falando que o Irã vai entrar na guerra, a Rússia vai invadir Israel, porque isso é a concretização das profecias do fim do mundo. Irmãos, é bem possível que aconteça algo similar e entre na Terceira Guerra Mundial, vai todo mundo achar que é o fim do mundo. Talvez vai que seja mesmo, aconteça alguma coisa. Mas o que eu quero trazer nisso aqui? A mentira. A mentira, ela é apregoada nos ouvidos. O engano, ele é feito suavemente. A maioria não percebe a mentira. Esses homens apedrejaram o inocente sem perceber que estavam seguindo uma mentira. Então o povo de Deus precisa estar atento para saber que quem está falando é filho de Belial. Quem está anunciando aquilo ali é filho de Belial, ainda que esteja usando da autoridade, ou seja, do nome da autoridade, do nome de Deus. Quem está falando é filho de Belial. Uma outra mensagem que eu queria fazer é sobre o Daniel Mastral. Ainda vou fazer. Filho do diabo, servo de Satanás, enganando um monte de gente. Enfim, anunciou que ia começar o fim do mundo agora, né? No eclipse lá e tal. Enfim, servo do diabo. Mas o engano acontece. Então, vamos lá dar um pulo em João, capítulo 7, sobre isso. João 7, 30 a 32. Diz assim: procuravam, pois, prendê-lo, falando acerca de Jesus, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes,
mandaram servidores para o prender. Então, o tempo todo, eu separei aqui dezenas de textos sobre isso. O tempo todo, os fariseus tentam prender a Jesus em diversas ocasiões. Diversas ocasiões, é o tempo todo. Nesse mesmo capítulo, no verso 44, diz assim: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. No mesmo capítulo, no versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus, o intento desses fariseus era matar a Jesus. Eles queriam pegar a Jesus, queriam matar a Jesus. No entanto, Jesus estava ali, não era chegado o momento, ninguém lançou mão dele. Então, só para ilustrar, eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso. Você está aí no 7, pula para o 5 rapidinho, vou ler alguns de João aqui, ó. 5,18, diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos lá para o 8:59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Só mais um em João, lá no 10:39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos. Irmãos, você vai lendo o Novo Testamento, você percebe que o tempo todo eles tentam pegar Jesus. Desde o início eles tentam pegar Jesus. Vamos lá em Mateus, capítulo 2. Vou passar por alguns textos. Mateus, capítulo 2, verso 13, diz assim: e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e tua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, desde o seu nascimento, Jesus é perseguido pelos filhos do diabo. Mas está falando que os fariseus eram filhos do diabo? Óbvio. Eles não aceitaram a palavra de Deus. Não é possível ter dois senhores. Então, esses fariseus que não aceitaram a pregação, todos os fariseus eram filhos do diabo? Não. Aqueles que aceitaram não eram filhos do diabo. E os que aceitaram, aqueles que não aceitaram, eram filhos, sim, do diabo. Então, desde o início do seu nascimento, Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi perseguido. Pula para Marcos, então, ó, já que já está com a Bíblia aí. Pula para Marcos, capítulo 3, verso 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, desde o início, início do capítulo 3 de Marcos, início do livro de Marcos, já estavam planejando, discutindo aqui com os herodianos. Quem são os herodianos? Vamos dizer assim, o partido político de Herodes, dos herodianos. Então eles estão juntos. Herodes e os fariseus estão juntos. Desde o início eles estão ali confabulando para matar Jesus. E isso vai culminar até na morte de Jesus. É um trabalho conjunto. Herodes queria matar, os fariseus queriam matar, eles começaram a confabular e finalmente, aí não pela mão de Herodes, mas Herodes ali representando Roma, né? Chegou a culminar e a matar a Jesus. Volta para Mateus agora, capítulo 27. Capítulo 27. 27. Vou ler o 18. Fala assim: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então Jesus já foi pego, já foi entregue. E aqui eles já sabiam que tinha sido Pilatos, né? Já sabia que tinha sido entregue por inveja. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos
persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Então, e o que foi que o povo disse? Barrabás. Mas os principais, e respondeu o presidente, disse: qual desses dois quereis vós que eu solte? Então Pilatos colocou Jesus e Barrabás, falou: qual dos dois eu solto? E os principais persuadiram, foram lá fazendo uma campanha para os que estavam lá, para que gritassem que seja solto Barrabás. E aí, diante disso, Pilatos disse: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então o povo, que seria o povo de Deus, clamou em alto e bom som, pediu que Jesus fosse crucificado. Então essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, por isso eu li o texto de Jezabel no início, porque Jezabel foi a primeira que fez isso. Foi a primeira que, Jezabel foi o maior evento disso, assim, que ela é a representação maior da falsa religião. Mas o primeiro, na verdade, foi o próprio Satanás persuadindo, em primeiro lugar, mentindo para Eva. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Diz assim nos versos 4 e 5: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Satanás mentiu para Eva de maneira que, dizendo a ela que ela não morreria, mas ela morreu. Ela já tinha uma vida ali que não morreria, e ela passou a ter a morte em si, e veio de fato. Sarinha, senta, só acompanha ouvindo, presta atenção, você está atrapalhando as outras pessoas. Fica quietinho aí. Então, foi lá, mentiu para a mulher, e com isso causou a morte em geral. A morte entrou no mundo por causa da mentira de Satanás. Logo em seguida, também Caim deu ouvidos à tentação que batia a porta, e ele matou o seu irmão. Então Satanás é o primeiro e é o último. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, versos 7 a 9. Diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que Satanás vai sair para enganar as nações, para que as nações guerreiem contra o povo de Deus, e Gog e Magog. Não é interessante? Como é que isso é curioso? Na ocasião, na pregação lá sobre a Ucrânia, eu falava sobre isso, como é que eles diziam que Rússia ia invadir Israel, e como isso ia ser o arrebatamento, o tempo do arrebatamento, a volta de Cristo e tudo mais, e tal. E falei sobre isso depois, quando preguei sobre a guerra de Israel e o Hamas, preguei sobre isso também. E hoje, quando de fato o Irã, porque isso foi uma das coisas que eles falaram, o Irã vai invadir Israel e tal, quando de fato o Irã, eu vi o Irã invadindo Israel, ou melhor, atacando Israel, e aí é uma nação contra uma nação, e tudo isso, o Irã é o maior aliado da Rússia, eu fiquei admirado. Eu falei: rapaz, os caras vão acertando e o povo vai ser enganado. Vai ser enganado. Por quê? Porque essa batalha aqui é acabando os seus 1000 anos. 1000 anos de Jesus Cristo reinando sobre a terra, já com o seu povo ressurreto. Isso não aconteceu. Não tem como acontecer essa batalha agora. Então, como que eles estão fabricando? É isso que eu estou tentando explicar para os irmãos aqui. Eles estão fabricando, simulando o cumprimento da Bíblia, para que o povo de Deus, os principais, ouçam os filhos de Belial e ataquem ao povo de Deus. Não há nada novo debaixo do sol. Então, o que eu acredito? Eu acredito
que eles vão conseguir enganar as pessoas para que eles, aqueles que seriam filhos de Deus, ataquem o povo de Deus. Amém. Acredito que, isso é profecia, isso não, é o que está escrito. Eles vão nos atacar, está escrito aqui, vai sair Satanás, vai sair para enganar as nações, para que eles ataquem e guerreiem contra o povo de Deus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então o diabo enganou o povo. Ele enganou desde Eva para trazer a morte sobre a terra, enganou o povo em diversas maneiras. Ele produziu um touro quando Moisés estava lá no monte, para que as pessoas adorassem ao touro. Ele enganou as pessoas de maneira a questionar: quem vai ser nosso líder? Quem vai ser o nosso líder? Foi o próprio Satanás que botou isso lá, que quando lançaram as varas, a vara que florescer seria a vara do líder escolhido por Deus. Desculpa, aqui travou a rádio. Enfim, ele enganou diversas maneiras o tempo todo, colocou o desejo no coração das pessoas para serem enganadas. E isso vai continuar em Jezabel. Foi essa ilustração de como ele funciona com o povo de Deus. Ela chega, ela mente em nome do rei, em nome de Deus, e manda cartas para as pessoas, se aproveitando que vive numa sociedade onde o homem, marido dela, é fraco. Hoje é a sociedade de homens fracos. Então ela vai enganando as pessoas, de maneira a perseguirem o povo de Deus, como aconteceu. E aqueles que deveriam ser os principais são justamente quem vai perseguir mais. Não se engana, a gente tem que ter respeito pelas outras igrejas, pois saiba que são eles quem vão nos perseguir. Amém. São os principais. Como é que você fala isso? Porque não há nada novo debaixo do sol. Foi assim no início, foi Caim que atacou Abel, não foi outra pessoa, foi Caim que atacou Abel, foi Jezabel, foi os principais lá, os anciãos que mataram a Nebote. Foi assim que aconteceu. Foram os fariseus e os principais que persuadiram as pessoas a clamarem para soltar Barrabás e a gritarem para crucificar a Jesus. Foram os principais que perseguiram Estevão, que apedrejaram Estevão. Foram os principais, serão os principais que vão nos atacar. Amém. Serão. E cada vez mais as suas doutrinas do diabo, de que tem que se arrepender, ou seja, de homem que confia em homem, estão se consolidando, endurecendo cada vez mais os corações das pessoas. Cada vez mais. E aí, por exemplo, eu falei que desde o nascimento Jesus foi perseguido. Isso é sempre. Não tem nada novo debaixo do sol. Vamos lá em Êxodo capítulo 1, só para ilustrar, não deixar passar esse texto. Essa mensagem é uma mensagem muito rapidinha, se Deus quiser. Êxodo capítulo 1, versos 15 a 22, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras e às hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a outra era Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, se for filha, então viva. Enfim, e as parteiras vão mentir e tal. Ou seja, não tem nada novo. São algumas coisas que acontecem rotineiramente antes de acontecer uma grande mudança. Por exemplo, o que aconteceu aqui? O que está para acontecer aqui? Moisés chegaria, libertaria o povo do Egito. O Egito é a principal representação do mundo. Então Moisés estava para chegar, já estava ali nascendo. Faraó aqui, já querendo impedir isso, não sei se consciente ou não, mas de qualquer maneira, desejou matar os meninos. E foi um desses meninos que veio a ser então Moisés, que libertou o povo. Obrigado. Veio a ser Moisés. Então, o que aconteceu? Morte de crianças antes da chegada de Moisés. Ora, e na chegada de Jesus? Morte de crianças antes da chegada de Jesus, anunciado ali. Isso quer dizer, então, que quando a gente vê o aborto sendo proclamado, defendido, é que talvez
Eu não posso afirmar isso, mas talvez esteja para acontecer algo de novo. E aí, o que eu acredito? Engano. Porque antes vai vir o engano, vai vir o anticristo, que vai enganar as pessoas. Esse anticristo, eu acredito que é o que vai enganar as pessoas. Isso quer dizer que ele está chegando? Não, mas que eles tentam reproduzir uma segunda vinda de Cristo para que as pessoas aceitem. Isso para mim fica claro. E eu fico escandalizado. E aí vem uma das coisas que eu vi. Eu comentei brevemente no culto de domingo passado que eles já tinham feito um altar para sacrificar. Lembra que eu falei isso? Já tinham feito um altar para sacrificar. Essa semana eu vi que talvez tenham sacrificado já o animal, o escondido, não tenha sido um altar. Eu não sei se sacrificou ou não, mas eles fizeram um altar para sacrificar. E aí, conversando com os judaizantes, que se dizem cristãos, eu pergunto, e eles conseguem, de alguma forma, arrumar argumentos para defender que ainda são o povo de Deus. Olha, o povo de Israel hoje que está lá, os judeus que estão lá em Israel, sacrificarem um animal é a maior prova de que são filhos de Belial. Porque, não, eles só não entenderam, não aceitaram, porque estão endurecidos no dia. Eles estão sacrificando, retomando o sacrifício que o próprio Jesus Cristo encerrou. Então é uma ofensa. Jesus Cristo é o sacrifício perpétuo. Não existe mais sacrifício, derramamento de sangue por nenhum pecado. Acabou, ainda mais daqueles que se dizem filhos de Deus. Como se Deus tivesse duas alianças vigorando ao mesmo tempo. Uma do sacrifício do sangue, outra do sacrifício do seu filho. Ora, se poderia sacrificar um animal, por que sacrificou seu filho? Por que teve que pagar esse preço? Porque esse sacrifício animal era um simbolismo da vinda de Jesus Cristo e que acabou. Amém. Está encerrado o sacrifício da lei em Cristo. Eram sombras das coisas vindouras e acabaram. Agora existe um sacrifício eterno, uma vez só, o sangue do Cordeiro derramado por todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, enviado por Deus, e que o texto diz aqui que ele se falou que era Deus, sendo igual a Deus, porque era Deus, e por isso foi morto. Então volta ao sacrifício. Irmãos, tudo isso que eu estou pregando, eu só estou pregando porque é importante que seja dito. É importante que nós estejamos atentos. Nós não sabemos, Deus não falou para a gente como o diabo vai enganar as pessoas. Não falou. A gente sabe como ele engana pelo que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, agora deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu vou achar. Mateus capítulo 4, se não me engano. Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa. Enfim, como que o diabo tenta Jesus? Mentindo, no verso 3, eu tinha que ter lido no início aqui. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, ele tenta, se você é filho de Deus, então, ele tenta, ele mente, ou seja, ele traz deturpação daquilo que é o ensino de Deus, daquilo que é a palavra de Deus, e ele oferece coisas. E a Bíblia diz uma das coisas que o anticristo vai oferecer à humanidade. Então, diante disso, a gente já pode prever, quando disserem o quê? Paz.
e segurança. Amém. Quando disserem paz e segurança. Então, o anticristo vai oferecer paz. Ora, quem não quer ficar em paz? Aí, quando eu digo paz, não estou falando a paz que excede todo o entendimento de Jesus. Estou falando dessa paz aqui, de ficar tranquilo, ter uma vida tranquila, como diz lá o texto de 2 Timóteo, né? Para que as coisas não possam ir bem e tal. Quieto e sossegado. Essa paz, nesse sentido. Como quem não quer isso? Todo mundo quer. Todo mundo quer, ninguém quer um caos completo, insegurança, inflação louca, mas eles vão oferecer, ele vai oferecer, quando disserem paz e segurança. Então essa é possivelmente uma das formas de engano, a oferta de paz e de segurança. Irmãos, não é possível o Estado oferecer liberdade e segurança ao mesmo tempo. É impossível. Ou você abre mão de um ou do outro. Não tem como você ter segurança completa e liberdade completa. Não tem como. Recentemente eu vi um cara que foi a Cuba e aí ele estava relatando que perdeu lá os equipamentos muito caros e chegou na polícia, o policial estava lá de pé para o alto e tal, e disse que não tinha crime lá. E na mesma hora as pessoas foram lá e devolveram tudo de segurança e realmente não tem crime. E não tem crime mesmo. Se é tudo regulado, tudo controlado, se quem fizer qualquer coisa morre, não tem crime. Acabou, os caras estão morrendo de fome. Vem se preocupar, que diferença faz ter um celular, outro, ele não tem ovo para comer. Se ele for roubar, ele vai roubar o ovo. Não vai roubar um negócio que não tem valor para ele, porque é totalmente controlado. Você acha que na Coreia do Norte tem crime? Com certeza não. Na China, que teoricamente é um pouco mais livre, uma discussão qualquer que você tenha, vai ter gente para te denunciar, você perde emprego, você não arruma mais nada, ninguém faz mais nada, totalmente controlado, por câmera, por tudo. Ou você, se você quiser proteger a sua casa, você vai botar 5 cachorros, grade, câmeras, alarme, isso quer dizer que você está trancafiado. Não tem como você ter os dois, plena segurança e plena liberdade. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Amém. Não tem como. Então o Estado não consegue lhe oferecer isso. Esse é um engano. Só que nós que somos cristãos preferimos ou deveríamos preferir a liberdade ao invés da segurança. Porque se nós tivermos liberdade, nós vamos ganhar almas, nós vamos caminhar pelas ruas e nós vamos evangelizar e pagar o preço que tiver que pagar. Conforme foi em toda a história, quando não houve segurança, mas houve liberdade. As pessoas morriam por pregar o evangelho. Agora, se não há liberdade nenhuma, tudo fica mais difícil. Nós seremos os contraventores, nós seremos os criminosos por estarem pregando, por estarem evangelizando. Mas seremos e teremos que ser, e vamos pagar o preço por isso também. Então, não tem como oferecer as duas coisas. É importante a gente saber, isso é impossível. Sempre você vai abrir mão da segurança em prol da liberdade ou da liberdade em prol da segurança. É sempre assim. É sempre assim. Está tendo muita violência doméstica e tal, temos que proteger as mulheres e tudo mais. Como é que vamos fazer? Cortando a liberdade do casamento. É simples. O caminho para a segurança que o Estado conhece é retirando a liberdade. Ponto. Temos que acabar com as ofensas na internet. Como? Acabando com a liberdade de opinião. Ninguém vai ofender ninguém mesmo. Que não pode, vai ser proibido, vai ser banido automaticamente, enfim. Então, diante disso, existe um marco, um grande marco em termos de escatologia, vamos dizer assim, em termos de fim do mundo, né, de profecias, que é a construção do templo. A Bíblia descreve um templo em Jerusalém. Esse templo não existe. Então, vai chegar o fim do mundo, vai chegar o Apocalipse. Não tem nada como acontecer sem esse templo ser construído. Tem que estar lá, tem que ter o templo. Então, se tem que ter o templo, a gente fica de olho. Um dia constrói o templo e a gente vai, eu não sei quando vai ser, mas como diz lá o texto, né, o próprio Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, mas você sabe quando está chegando o inverno, quando está chegando o verão, as estações, quando está secando as árvores, enfim.
você vai vendo mais ou menos, tem que ficar ligado. Então, o que me despertou ao ver isso e ao perceber que essas previsões de homens sabidamente filhos do diabo podem estar acertando? O que isso me impressionou? Que me parece que o que está sendo construído é uma grande mentira. Uma grande mentira. E eu fico me perguntando, já pensou? Eu não sou profeta, né? Mas já pensou se uma dessas bombas que o Irã está enviando para Israel cai lá no domo da rocha? Por quê? Não seria desculpa perfeita? É desculpa perfeita. E você sabe, lá onde deveria haver o templo, existe uma construção muçulmana que é considerado um dos lugares mais sagrados para ele. Para construir, esses povos que estão guerreando contra Israel, Hezbollah, Hamas, Irã, são muçulmanos. O país todo Israel é rodeado por muçulmanos. No meio de Israel, em Jerusalém, tem um dos templos mais sagrados para os muçulmanos. Para construir esse templo, tem que derrubar esse templo lá, o domo da rocha lá, que é chamado. Tem que derrubar. E isso seria um grande problema, porque é a segunda maior religião do mundo. E como é que vai fazer isso? Destruir um templo mais sagrado lá. E eu fico me perguntando, ora, é uma guerra? Eu posso estar totalmente errado nisso, eu não escondo isso. Eu só estou conjecturando, porque se acontecer, a gente já sabe. Se não acontecer, eu errei, está tudo certo. Eu não estou fazendo profecia. Mas é uma guerra que começa esquisito. Tá tudo estranho. Não tinha nenhum soldado, não tinha nenhum alarme. Todos os vídeos do treinamento do Hamas estavam online, publicados. No próprio dia do ataque tinha vídeo dizendo que seria atacado. E ninguém de Israel, a melhor inteligência do mundo, sabia? Eu não acredito. Não estou dizendo nada, estou dizendo que eu não acredito. E aí de repente os caras entram e encontram terreno livre. Enfim. E aí Israel vai reagir com todo rigor. Destrói a Palestina por completo, bombardeia todo mundo, mata todo mundo, e é tão desproporcional o negócio que outros países resolvem entrar na guerra. Olha como é que tudo me parece meio fabricado, parece meio assim, sabe, desproporcional. Agora o Irã mandou, confirmado, mais de 100 drones kamikaze, que são tipo mísseis, para Israel, e está dizendo que vai ter não sei quantos milhares. Eu fiquei pensando, cara, já pensou um desses drones cai lá, misteriosamente, né, os filhos do diabo vão dizer que é a mão de Deus que empurrou o drone para lá, cai lá, destrói o domo da rocha, e aí Israel vai estar tudo justificado para construir de novo o templo, aonde o anticristo vai se usurpar disso de alguma forma. Usurpar não, porque é dele mesmo, né? Porque o nosso templo, o templo do nosso Deus, somos nós. Acabou. Por isso que Jesus Cristo disse: vou derrubar esse templo e em 3 dias o reerguer. E as pessoas não entenderam. Falaram para gente, mas nossos pais demoraram anos para construir isso aí. E Jesus não estava falando daquele templo. É porque aquele templo simbolizava o templo de Deus. E ele foi, de fato, rasgou-se o véu quando Jesus Cristo morreu, acabou aquele templo acabou, se extinguiu, não tem mais valor perante a Deus, porque o verdadeiro templo foi reconstruído, ressuscitado 3 dias depois, que é o próprio Jesus que habita em nós e nos tornou templo e morada do Espírito Santo. Então, aonde está o templo verdadeiro do Senhor? Em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Se eles reconstruírem o templo lá, do jeitinho que está escrito lá em Ezequiel, ou sei lá qual foi o texto que eles usarem, idêntico, não é templo de Deus. Mas eles vão fazer sacrifício, vão fazer o templo. É parte do engano. Isso quer dizer que se eles construírem vai ser o fim do mundo? Não, porque não tem linha do tempo entre a construção do templo e o fim do mundo. Tem que as duas testemunhas vão medir o templo, tem uma relação, mas não diz quanto tempo vai demorar entre uma coisa e outra. Então não é, mas é para ficar alerta. E se acontecer, eu acredito, se uma coisa dessa acontecesse, a igreja de hoje, os judaizantes, vão abraçar ferozmente.
ferozmente, como sendo coisa de Deus mesmo. E aí, o caminho fica mais livre ainda para a chegada do anticristo. Irmãos, essa é a mensagem de hoje, tá? É apenas um alerta, um desabafo, frustrado, porque eu fico vendo que os homens de Deus, ou que deveriam, não têm capacidade de se posicionar sobre um tema, vão mudando os seus tempos. Irmãos, não tem absolutamente nada de bíblico no retorno de sacrifício, nada é antibíblico, é herege, é coisa do filho de Belial, se tiver um pastor defendendo isso, está cravado, pode confirmar, é filho do diabo. Para mim, somente alguém reprovado defenderia o retorno de sacrifício. É o extremo. Não tem mais salvação para esse cara. É para sair correndo dessa igreja. Enfim, estamos encerrados por hoje.